Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Nossa noite de quinta, nossas lives. Hoje uma live muito especial. Vamos esperar o pessoal chegar. Ser uma live bem legal hoje. Sinto que eu vou ter puxão de orelha nessa live. O que será que vem, hein? Vamos esperar 4 minutinhos para o pessoal chegar. Chegando, a sala... O pessoal se acomodando na nossa sala virtual. Hoje a live aqui do quartinho da Maria. Bem-vindo, pessoal que está chegando. Logo, logo a gente vai iniciar a nossa live. Temos ainda 3 minutinhos para o pessoal ir chegando. Oi, Adri. Oi, Gisele. Tudo bem? Tudo? E tu? Que linda que tu Tudo tá. bem. Ai, obrigada. Muito linda. Muito obrigada. Eu tô com cara de final de dia já. Ah, mas eu também. Eu dei só uma ajeitadinha por cima, porque tá carinha de cansada já. O dia foi longo. Tô Foi. aqui até no quarto da Maria, porque hoje a gente tá em obra aqui em casa. Quando eu saí do quarto, tem tanto cimento me esperando aqui do lado de fora que eu não quero nem ver. Nem me fala. Vai, isso dá um trabalho, né? Nossa senhora, nem quero pensar nisso ainda. Só Quando eu saí do depois. quarto aqui, depois do home office, eu penso. Ah, o pessoal tá chegando. Então vamos esperar mais um pouquinho. Aí quando der 8 horas a gente inicia, porque daí como fica gravado, aí o pessoal depois assiste o comecinho e a gente não perde, porque o Instagram nos dá 1 hora. E como a gente se empolga conversando, a gente perde minutinhos preciosos depois. Sim. Vamos ver. Temos 1 minutinho. Adri, eu tô muito feliz que tu topou. Que bom, eu tô bem feliz por Muito participar. feliz. Eu já brinquei agora no início ali, eu disse, eu tô muito feliz com essa live, mas eu sinto que eu vou levar puxão de orelha. Não, até parece que eu faço isso. Não, é que o chapéu vai servir, sabe, em algumas situações, sabe quando o chapéu serve, assim, a gente vai ouvindo umas coisas e o chapéu vai servindo. Sim, sim, sim. É involuntário. Inclusive, me aconteceu uma situação assim hoje. Mas enfim, isso é outra história. Acontece com todo mundo, né? Uma situação bem sem querer que o chapéu serviu. Serve. Em alguma situação sempre serve, né? É. Adri, então, já vou começar. Eu quero agradecer esse projeto, Conversa de Mãe, né? Que a gente Uhum. colocou. Na verdade, é um grupo de mães da escola da Maria, minha filha, onde a gente já estava cansada de ouvir falar só em Covid, Sim. né? E em homeschooling, em filhos e tudo mais, e a gente começou a querer conversar outras coisas. A gente é mais do que mãe, né? E dona de casa e profissional, a gente queria conversar sobre outras coisas. Então a gente adotou a quinta-feira para começar a conversar sobre coisas que a gente conversava quando a gente estava aqui na rua, conversando com as amigas. Então a gente Sim. adotou esse bate-papo de amiga, né? Legal. E a gente colocou como conversa de mãe, porque às vezes assim é aquele colinho, aquele agrado que tem de mãe, às vezes é o puxão de orelha que tem de mãe Sim. também, então por isso conversa de mãe, né? Sim. E aí hoje eu quero que tu te apresente quem é essa mulher, quem é a Adri, né? Como mulher, como profissional, né? E depois a gente começar o nosso bate-papo. Bah, difícil, hein? Bom, eu como mulher sou como qualquer outra mulher, né? A gente luta bastante para superar suas próprias dificuldades.
Assim como as coisas não são fáceis para as outras, para mim também não é ou não foi. E isso, de certa forma, contribuiu muito para quem eu sou como profissional hoje. Enfim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui. Eu sou uma pessoa que faz terapia há muitos anos, né? Enfim, todos, cada um com seus problemas. E isso fez com que eu me tornasse uma profissional bastante atenta às minhas pacientes, assim, na questão da relação com a comida, com elas mesmas, com a sua imagem. Então, depois de ter feito nutrição, passei por algumas formações em outra área, mas ao mesmo tempo sempre me interessei muito pela psicologia, né? Em 2013 eu comecei psicologia, naquela época eu não consegui dar seguimento, e eu retomei esse ano, né, a faculdade. A minha intenção é cada vez aprofundar mais a parte do comportamento alimentar e emagrecimento com a parte psicológica e emocional, porque se trata muito de... O emagrecimento envolve muito inteligência emocional para passar pelo processo, para se Eu manter no percebo muito processo, isso. né, e chegar até onde se quer, enfim. E envolve bastante também reflexões sobre a sua autoimagem, né? E, enfim, tudo que isso envolve. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, do que eu sou como mulher e como profissional. Adri, tu tocou num ponto assim que para mim é fundamental. Eu acho que o processo de emagrecimento, quando tu tem força de vontade, né, quando tu tá determinado, ele não é difícil. O difícil é manter. E aí, para manter, eu acho que tem muito a ver aqui e aqui, né? E aí vem a questão que tu trouxe da psicologia, né? Porque Uhum. tu tem que trazer outros elementos e que traz a parte muito emocional. Pelo menos eu vejo isso assim. Aí eu venho, trago a minha experiência, né? A minha relação com a comida, ela é toda emocional, né? Sim, e eu vou ser bem sincera contigo, tá? Na minha opinião, tá tudo Uhum. invertido. Não se deveria ir ao nutricionista, se deveria ir primeiro ao terapeuta. E depois que essa parte emocional está resolvida, que a pessoa está com uma melhor autoimagem, que ela aprendeu a lidar melhor com as emoções desagradáveis, ou que ela não lida bem, que ela resolveu algumas situações do passado, aí ela iria ao nutricionista. Porque se torna extremamente frustrante, né? Porque o paciente vai ao nutricionista, muitas vezes ele vai carregado de outras coisas, né? Que influenciam a maneira como ele se alimenta. Uhum. Enquanto isso não for resolvido, ele vai ficar muito na base da força de vontade, entendeu? E a Que força de muitas vezes não é o vontade, suficiente. não, a força de vontade é finita, ela acaba. Tu usa ela durante o dia, né? Chega em casa, Uhum. ela acabou. E aí ali tu tem que acionar a tua motivação interna, que é aquela tua conexão maior com aquele objetivo, sabe? Vou te dar um exemplo que eu costumo dar, tá? Uhum. Vamos supor que a pessoa ela trabalha o dia inteiro e tá estudando para concurso à noite, né? Ela chega de noite em casa, né, do trabalho cansada, mas ela combinou consigo mesma que ela ainda vai estudar 2 horas todas as noites para o concurso. É claro que tem noites que ela chega em casa querendo olhar Netflix, mas aí ela se conecta com aquele objetivo dela de passar no concurso, que ela tem muito claro os motivos pelos quais ela quer passar nesse concurso. E isso faz com que ela, mesmo cansada, mesmo com alguma outra preocupação, faça um esforço deliberado para ir estudar para o concurso. Então tem muito isso também, a clareza do que eu quero, né? E por que o que eu quero? Eu quero emagrecer. Por quê? O que eu não quero mais para minha vida? O que eu desejo para minha vida no futuro? E isso é o que dá muito o foco e a motivação interna para mesmo nos momentos de dificuldade, de desânimo, porque eles vão acontecer, né? Eu consiga passar por eles com uma maior inteligência emocional. Tu sabe que Adri, uma das coisas que eu já fui tua paciente, e a gente sempre falava assim,
meu foco primeiro era emagrecer, 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 emagrecer. Tá. E isso nunca foi para mim o objetivo real, eu acho. E por isso eu sempre tive tanta dificuldade, né? E aí qualquer gatilho que surgia, eu achava como um escape e me entregava e entrava naquela ali. Ah, não, agora foi, e né? Mas é que daí isso tem a ver, Gisele, com uma outra coisa. Desculpa te interromper. Fala aí. É que de repente, quando tu tentava iniciar o cuidado com a alimentação, tu tentava sim com uma ótima intenção, que era fazer tudo bem feito, mas de repente com uma alta exigência interna muito grande, assim, do tipo que se for para fazer, eu vou fazer bem feito, vou fazer direito. Uhum. Era mais ou menos isso? Eu não sei. Hoje, o que eu percebo hoje é que assim, eu me preocupava muito com o que os outros pensavam, o que os outros queriam de mim, Ah, que sim. eu tinha que emagrecer por causa disso. Uhum, Hoje, o meu objetivo, quando eu até agora eu comecei a fazer o curso, né, que tu uhum, tem também, que é o Emagreça Motivado, sim. e aí lá tem, né, pra gente preencher qual é o teu objetivo, né? Uhum, E aí eu fui colocar, eu disse assim, hoje o meu objetivo é cuidar da minha saúde. E eu acho que sempre foi. Só que eu não olhava com esse viés. E uhum. hoje, quando eu vou fazer uma coisa, ou que eu meto o pé na jaca, alguma coisa, eu penso assim, não, eu tenho que voltar pela minha saúde. Né? É, Então eu então, consigo me motivar por isso. Hoje eu a tua tenho essa conexão motivação. a tua conexão com o teu objetivo agora tá melhor, porque esse é o teu verdadeiro objetivo, né? Antes tu fazia de Exatamente. repente porque tu precisava, porque tu acreditava que tinha que fazer pelos outros. Uhum. E isso está muito relacionado à autoimagem, né? Que é como a gente se vê, como é que a gente acredita que os outros nos veem, enfim, aí fica essa coisa meio confusa. Mas só Ficou para até eu distorcido. terminar o raciocínio de antes, porque Claro. as pessoas que estão assistindo podem se identificar, isso é bem comum. Uma Uhum. das coisas que mais atrapalha o emagrecimento é a questão do perfeccionismo. De quando querer começar a fazer, quer fazer tudo perfeito, né? Ah, porque a partir de amanhã eu vou começar, eu não vou mais comer doce, eu vou fazer exercício todos os dias, e eu vou comer frango com salada todos os dias. E aí fica aquela coisa extremamente rígida, extremamente restrita. E é claro que em algum momento vai acontecer algum ops, né? Algum descuido. Uhum. E quanto maior for a exigência de perfeição da pessoa nesse processo, maior vai ser a sensação de fracasso quando acontecer um ops. E por isso que qualquer desvio daquilo que ela estabeleceu como sendo correto para emagrecer, como sendo certo, vai acabar fazendo com que ela acredite que ela estragou tudo e não adianta mais cuidar. Que Sim, esse aquele dia foi sentimento de perdido. fracasso, sim, é um sentimento que eu tenho até hoje. Toda vez que eu faço, mesmo que eu consiga hoje já voltar, na próxima refeição eu consiga cuidar, eu ainda tenho esse sentimento de fracasso. Ah, por Uhum, que que eu fiz? Por que que eu não cuidei? Por que que eu uhum, não, né? É um uhum, sentimento de fracasso e de mágoa comigo mesmo, sabe? Por que que uhum. eu acho que até eu podia dizer assim, não, passou, paciência, sabe? Mas eu fico braba comigo. É, eu acho que uma saída boa para essas horas é a gente tentar se tratar como a gente trataria uma amiga, né? Que a gente gosta muito. O que a gente diria para uma amiga nessas horas? Ai, calma, né? Não fica assim, retoma, segue em frente, vai dar tudo certo. E por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente não está envolvido emocionalmente na situação. Então a gente consegue olhar de fora e dar esse tipo de conselho. Mas quando é para nós, a gente está envolvido emocionalmente, a gente se trata assim com essa rigidez, com essa exigência, com essa crítica. A Yara até colocou aqui, nossa, somos assim mesmo muito exigentes, é difícil se perdoar, né? A gente se exige demais, né? É, é importante a gente aprender a ser mais gentil e mais compassivo com a gente, o que não é a mesma coisa do que ser indulgente. As pessoas tendem a confundir isso. Então, eu posso treinar uma comunicação interna mais gentil comigo mesma, do tipo, ok, reconheço, me atrapalhei, não precisava ter comido isso, mas agora eu vou retomar e vou fazer o meu melhor.
E aí, então, tentar verdadeiramente cada vez mais e melhorando, né? Teve Porque uma mudar coisa que eu. comportamento não é uma coisa de uma hora para outra, né? É uma coisa não é linear, é muito cheio de altos e baixos, né? Vai ter dias melhores, dias piores, mas a gente vai treinando, vai tentando se lapidar até que vai ficando cada vez melhor. Esses dias eu estava lendo, no curso, inclusive, e aí eu compartilhei com o marido. Eu disse assim: olha só, a doutora Adri perguntou, né? O que que te deixa feliz? Porque a gente come por quê? Ah, eu como porque eu tô feliz, eu como porque eu tô triste, eu como porque eu tô angustiada, eu como. O que que tu pode substituir, né? Por isso. E aí nós começamos a discutir, né? E aí nós começamos assim, ai, o que que nos dá prazer? Daí nós se olhava, comida. Aí os dois, né? Comida. Eu disse, ai, mas a gente é casado, a gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem cachorro. Comida. Eu disse, ai, meu Deus, a gente precisa achar outra fonte de prazer, não tá dando isso. É, isso é A bem gente comum. ainda não achou outra fonte. A gente ainda tá focado na comida aqui em casa. Que tristeza. Não, e pode demorar, tá? Pode demorar. Não tem nada de errado em gostar de comer, na verdade, isso é muito bom e saudável, tá? Gostar de comer é bom, significa que a pessoa tá saudável. Se eu não tenho vontade de comer, eu tô inapetente. Se eu tô inapetente, eu tô doente. Se eu tô Uhum. doente e não como, eu morro. Então, gostar de comer é algo bom. A questão é realmente o que deve ser repensado é quando comer é o maior prazer da minha vida. Isso Sim. é que deve ser repensado. E isso pode vir de uma rotina de muitos anos, assim, com pouco lazer, né? Porque de fato a gente fica adulto, né? Estuda, trabalha, tem filho, casa, marido, e a gente vai deixando de fazer muita coisa que a gente gosta. E muitas vezes essa busca desse prazer ou do conforto, do alívio, vai voltando muito para a comida, né? Uhum. Até compartilhando uma situação minha do um passado recente, eu até uns 3 anos atrás, eu praticamente só trabalhava, né? 12 horas por dia. E estudava, né? E aí eu comecei a chegar num grau de estresse e estafa que eu fui parar na terapia de novo. E aí a gente começou a trabalhar isso, né? De que eu ser menos rígida e mais flexível, né? Com essa questão do Uhum. trabalho e tal. E de aprender a me proporcionar lazer e tal. E eu me dei conta que eu não sabia o que fazer além de trabalhar ou de estudar. Eu não sabia o que eu gostava de fazer. Não tinha nada que eu gostasse de fazer. Eu entendo. Isso é horrível. Então eu tive que começar também um processo de resgate do que eu gostava de fazer. E eu fiquei muitos meses angustiada com isso, porque eu não encontrava nada que eu gostasse de fazer. Mas aí com o tempo a gente vai descobrindo, né? A gente vai redescobrindo, resgatando coisas. Isso é um processo, é por isso que tem que ter muita calma. Não é da Aí é noite que pro tá dia, né? a A gente às vezes é inteligência. muito ansioso. Ah, Karina, eu sim, tô assim. Pois é, Karina, eu também me identifico. Eu comecei esse processo de fazer as lives por isso, porque eu em casa, sem saber o que que eu ia fazer além de trabalhar e cuidar da casa e da filha, eu pensei, gente, eu tenho que ter outra coisa além disso, senão eu vou só comer. E aí nós começamos as lives. parabéns, ótima iniciativa. Então é realmente complicado tu te achar, né, em outras coisas, porque lá pelas tantas tu vai largando tanta coisa na tua vida. Eu amo meu trabalho, eu amo minha casa, amo minha filha, mas tem que ter outras coisas também, né? Claro. Então, outras coisas que te tragam prazer, porque senão realmente fica igual eu e meu marido discutindo o que, que mais nos traz prazer. Comida, 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 né? Sim. E não, pode ser um passeio ao ar livre, pode ser uma caminhada, uma trilha. A gente fazia trilha, né? Quando a gente começou a namorar, nunca mais fizemos uma trilha. Não consigo nem caminhar aqui perto de casa, quem dera fazer uma trilha, né? Então eu acho que a gente tem que resgatar algumas coisas, né, para tirar um pouco esse foco e É, comer saboreando. Aí agora eu lembrei, tu deu uma dica também de um livro que eu comecei a ler, aquele Atenção Plena. sim.
E aí eu lembrei, eu fiz lá, tem a meditação do chocolate, que eu até Uhum. postei no meu Insta. E eu lembrei que eu fiz, eu e a Maria, nós fizemos no teu consultório a da uva passa. Sim, aham, E aí tu começa a prestar atenção, né, em algumas coisas quando tu tá com atenção àquele momento, sim. né? O quanto é importante tu ter atenção àquele momento e o quanto é importante tu se alimentar com atenção àquilo ali. A gente gosta muito de cozinhar aqui em casa, mas Uhum. quantas vezes eu comentei pro marido, eu provo a comida que ele tá fazendo, ali na hora de provar, eu provo realmente, é uma delícia. Na hora de comer, a gente come tão rápido, né, Uhum. tão distraído, que o sabor realmente da comida que foi feita com tanto amor e carinho, Uhum. É. tu não sentiu. No teu caso, assim, o que que acontece que tu come distraída? Quer ver? Olha o chapéu servindo que eu falei no início da live. É que a gente come na frente da TV, a gente come mexendo no celular, a gente come no sofá. Ah, comer no sofá não digo, não é necessariamente ruim, a questão é a distração ali, né? Você tá olhando TV. É que assim, quando a gente tá comendo distraído, seja olhando TV, celular, ou até nos próprios pensamentos, né? Às vezes a gente tá comendo e tá pensando, ah, porque depois eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que fazer não sei o que lá. E quando a gente está assim distraído, o cérebro ele não registra aquela refeição, né? Porque a gente não vivencia aquele momento. A nossa mente não está naquele momento, no momento presente. Ela está ou distraída com outra coisa ou no futuro, né? Nas coisas que Uhum. eu tenho que fazer depois. E aí a gente não tem a mesma sensação de saciedade psicológica e nem a mesma percepção da saciedade fisiológica que é do estômago. Então, quando a gente se dá conta, a gente já comeu, né, mais rápido. Quando a gente está distraído, a gente come 15% mais normalmente. Tu se sente estufada mais do que quando tu come percebendo a comida, isso eu percebi. Claro, porque ultrapassa as quantidades, né? Quando a gente vê, a gente já comeu mais do que precisava ou do que gostaria. Agora, quando a gente come com atenção, ou seja, quando a gente come com a mente presente naquele momento, prestando atenção no que está comendo, realmente vivenciando o que está comendo, a nossa saciedade psicológica é muito maior, a percepção da saciedade fisiológica é maior, e aí eu consigo parar de comer no momento certo. Ainda que venha um pensamento na minha mente, porque os pensamentos são automáticos, né? A gente não controla. Ainda que venha pensamento do tipo, ah, mas tão bom, é só mais um pouquinho. Como eu vivenciei aquele momento em que eu comi, eu vou ponderar aquele pensamento. Eu vou pensar assim, não, mas eu já comi o suficiente para este momento, né? Uhum. E na questão comportamental da alimentação, né, na nutrição comportamental, como não tem restrição, não existe alimento bom ou ruim, errado, proibido, a não ser que a pessoa tenha algum problema de saúde que exija isso, Uhum. não vai haver urgência de comer mais para aproveitar aquela oportunidade, porque eu sei que se amanhã ou depois eu verdadeiramente quiser comer aquele alimento de novo, eu vou poder comer. Então, perde o sentido o exagero naquele momento de, ah, mas não, mas eu vou comer para aproveitar a oportunidade. Por quê? Porque se amanhã eu quiser comer de novo, eu vou poder comer. E aí esses impulsos diminuem. Tem Os uma coisa, desejos diminuem. tem uma coisa que tu fala também e que falou no curso e que eu percebo muito no meu marido até. Que a gente foi criado dizendo aquela coisa, ah, não pode sobrar no prato. Uhum. Ah, eu fiz a comida, ai, come, né? Eu fiz com tanto amor e carinho, né? Que foi aquela coisa que a gente trouxe de Quase. casa, né? Tá muito magrinho, né? No caso aqui em casa a gente não é muito magrinho, mas assim, ah, tem que comer, né? Como isso influencia, né? E a gente repete esses hábitos, porque eu já me peguei fazendo isso com a filha, daqui a pouco eu parei, eu disse, não, não faz, né? Come o que tá satisfeita, né? Mas tu te pega quando tu até que tu observa e para. Uhum. Mas a gente vem de uma criação assim, né? Os nossos pais, os nossos avós nos ensinaram isso, que não podia sobrar nada no prato, que É. se te oferecessem, tu tinha que aceitar.
né? Não podia fazer desfeita. Especialmente aqui no sul, né, pela colonização alemã e italiana, os nossos avós, bisavós, vira e mexe passaram alguma necessidade, né, vivenciaram, de repente, guerra antes de vir, enfim. Então, tem, até por isso, né, tem muito essa questão da valorização da comida que não é errado. A questão é que, é óbvio que não, né, não é legal botar comida fora, mas a questão é que aquela comida tem outros destinos também. Eu posso guardar ela num potinho na geladeira, eu posso congelar, eu posso dar para um mendigo, eu posso dar para um cachorro. Eventualmente ela vai fora. Isso não significa que eu estou sendo displicente, né? Porque eventualmente realmente vai acontecer. Mas não Aqui a gente faz muito reaproveitamento. Se sobra muito, a gente faz reaproveitamento. Mas procura cozinhar em menor quantidade. A gente começou a cozinhar em menor quantidade também, porque a gente cozinhava Sim. muito. Aí começou a cozinhar em menor quantidade também, para não sobrar muito, né? Porque se tinha essa coisa que tinha que cozinhar muito, né? Sim, tem isso também. De aprender. O pessoal que está na live também percebe isso, também tem em casa esses rituais também. E eu acho que tem, enquanto o pessoal comenta aí, né, se tem esses rituais, a gente tem, além desses rituais, a gente tem o churrasco no final de semana, né? A famosa maionese, o aipim. A gente aqui no sul, a gente come demais, né, doutor? A gente tem uma culinária bem farta, bem gostosa. Bem farta, E né? o Essa que te coisa do preocupa acolhimento nisso? e do carinho. Agora, vou te dizer que eu te disse, a gente estava conversando fora aqui da live, né? Primeiro eu fiz um curso, aproveitei a quarentena, fiz o curso com a nutricionista, com a Sophie Derram. Depois, agora eu comecei o teu. Então, assim, muita coisa que eu tô fazendo desses cursos, eu venho aproveitando e implantando no meu dia a dia. Como eu disse, não tanto com caráter de emagrecimento, mas de alimentação saudável, Ótimo. né? Pela questão da minha saúde. O Claro que emagrecimento tem eventualmente eu vou consequências, emagrecer, né? Eu imagino que eventualmente eu vou emagrecer, né? Sim. Mas eu percebo assim, eu já não repito, né? Porque eu sempre comia 2 pratos de comida, pelo menos. Eu já não repito, eu como menos, né? A gente tem procurado comer comida de verdade, não ficar comprando um monte de comida congelada. A gente não compra mais comida congelada. A gente está produzindo em casa, a gente está comendo mais legumes, né? Eventualmente a gente bota legumes fora, porque a gente ainda não come tanto como a gente gostaria, né? Tem que ajustar a organização da compra, então, também, né? Sim, isso ainda não Não consegui pegou o ainda, jeitinho ainda. não peguei o jeito ainda, né? Então, até porque eu nunca fui boa cozinheira, né? O marido é que cozinha melhor, então a gente tá aprendendo, né? Sim. Até essa questão do churrasco, para evitar comer tanta maionese, a gente começou a fazer muita batata e legumes na air fryer para poder, né, comer junto. E virou sucesso aqui em casa. Então, assim, a gente vai adaptando algumas coisas. Então, a gente está aprendendo e a família se uniu, né? Pelo menos aqui em casa. Só que sempre tem quando a gente vai visitar os outros lá fora, né? E aí Sim. a gente acaba que lá fora não é a mesma coisa que aqui em casa. E aí, muitas vezes, com os amigos. Claro que agora a gente tá em quarentena, então não tem tanto isso, né? Mas aí tu te distrai, tu come sem perceber, tu come mais, né? E aí não tanto pelo, como eu te disse, não é pela culpa de peso, mas eu fico me sentindo culpada pela minha saúde. Porque como eu tenho a síndrome do intestino irritável, eu fico inchada. Aí eu sinto dor. Aí eu pago de outra forma, né? Eu exagero e pago de outra forma. Então, eu acabo sentindo esse peso, né? Aí eu não sei como é que o pessoal se sente também aí, né? Os que estão acompanhando, mas é por distração. Eu percebo que o meu exagero é por distração. Eu tenho que não sei se existe isso, daí tu até pode me esclarecer. Se existe uma forma da gente comandar o nosso cérebro para que ele entre num piloto automático, alguma coisa assim, para a gente não se distrair tanto É que aí quando tu a vai gente ter vai que se alimentar. justamente sair do piloto automático. Tu vai ter que praticar a atenção ao momento presente. Né? Sim, Então, que é o que eu comecei a ler no livro.
Sim. Se tu estiver atenta ao momento presente, o risco de um impulso, de um descontrole acontecer é muito menor, muito, muito menor. A questão é É, tu conseguir treinar e aplicar isso também quando tu está com outras pessoas, porque é, estudos esse é mostram. o mais difícil. Se já é difícil sozinha, eu imagino que com outras pessoas vai ser mais complicado. Sim, tem estudos que mostram que dependendo com quem a gente está, a gente come mais ou menos. Quando a gente está com pessoas estranhas, a gente tende a comer menos e balizar o que a gente come conforme o que o outro está comendo, até para causar uma boa impressão e ser aceito pelo outro. Mas quando a gente está com pessoas mais íntimas, tipo assim, marido, amigos, familiares, a gente tende a comer 40% mais. Uhum. As meninas estão pedindo ali o nome do livro. Eu não lembro, eu sei que ele fala sobre atenção plena, mas como é que é mesmo o nome do livro? Mindfulness, como manter a. É como não sei o que lá. Ai, meu Deus. Pena Gurias, que eu não tenho acessem aqui aqui na memória. dentro do meu perfil aqui eu postei a capa do livro. Aí depois vocês olhem aqui que tem a capa do livro. Como manter a calma em um mundo frenético, uma coisa assim, é uma capa azul. Isso aí. É Tá, bem tem bom. aqui, depois da live eu coloco nos stories também. E acho que foi a Karina que comentou aqui que levou tempo, mas ela conseguiu fazer isso. Que bom, Karina. É uma Fazer luz o no fim do quê? túnel. De Eu, poder manter o foco, de manter a atenção comentários plena das enquanto. pessoas. Uhum. É. Que Foi o que eu eu não tô entendi, né, conseguindo ver Karina? muito bem os comentários. Ela, foi o que ela colocou, mas que com ajuda nutricional de psicólogo, né? Ela colocou que teve uma equipe para poder apoiar. Porque comportamento alimentar tem muito a ver com como a gente lida com situações e emoções. O peso é um resultado do nosso comportamento alimentar. Por isso que é Uhum. muito importante o apoio psicológico e quem tem mais dificuldade nesse sentido, uma relação mais conturbada com a comida, procurar um nutricionista comportamental, que não seja um Uhum. nutricionista de dieta, assim, sabe? Uhum. Então, esses dois profissionais juntos vão dar um suporte, né? E quando necessário, fazer o tratamento psiquiátrico, no caso, se tem depressão, ansiedade envolvida e tal, tem que tratar também, né? Sim. Mas É, que eu nem eu hoje. estava dizendo no início, para mim tá invertido, né? Na minha opinião, as pessoas deveriam Uhum. primeiro fazer a terapia e depois ir ao nutricionista. É, eu hoje eu faço acompanhamento com psiquiatra já há muitos anos, mas eu sinto falta de achar um terapeuta para chamar de meu, que eu ainda não achei, Uhum, né? Porque faz falta esse acompanhamento com um terapeuta, eu acho, sabe? Para que a uhum. gente possa fechar o círculo, assim, né? A Aline A colocou que evolução precisa é muito bom. de ajuda. Eu acho também, Aline, eu acho que assim, que é muito difícil tu conseguir sozinha certas Uhum. coisas, né? Eu É acho que que a gente precisa de ajuda. emagrecer exige mudança de comportamento alimentar. Para mudar comportamento, gente, a gente precisa de ajuda. Mudar comportamento sozinho é muito difícil porque tem muitas coisas que influenciam no comportamento e que a gente não vai conseguir entender sozinho. Então, por isso que é importante a gente focar na mudança do comportamento alimentar, porque melhorando o comportamento alimentar, a relação com a comida, isso vai se refletir no peso. O Uhum. peso é uma consequência do comportamento, não é no peso que eu tenho que agir. Por E isso que as dietas não normalmente, funcionam. eu acho que normalmente também a mudança alimentar, a mudança no comportamento alimentar é uma mudança no comportamento geral, né? Não é só na alimentação. O que tu tá refletindo na alimentação tem outros comportamentos que tu tá repetindo, né? Eu Claro. percebo que o que eu repito hoje no meu comportamento alimentar tinha a ver muito com o meu problema de autoestima, tinha a ver com o meu problema de confiança. Então, assim, tu tem outras questões por trás, né? Então, Sim, tu muita. precisa Tu precisa Podem ser tratar. diversas. E aí é uma equipe Diversas. multidisciplinar que vai te apoiar. E isso quando a gente está falando para conquistar um emagrecimento permanente, né? Emagrecer Exatamente. e conseguir manter depois uma alimentação legal, um peso legal. Porque dieta tem aos montes por aí, né? Que a gente segue uma folha de papel, E emagrece, mas consegue emagrecer, mas consegue, só que não necessariamente vai manter. a custo de muita restrição, né?
Uhum, porque aquela dieta não é algo feito para ti, enfim, né? uhum. E que a gente não aguenta um tempo e depois abandona e recupera o peso. Por quê? Porque não houve uma mudança interna na minha relação com a comida, na minha relação com as minhas emoções ou com situações que me geram ansiedade, frustração, enfim, e que me levam a descontar na comida, né? A Fábio colocou aqui que ela parou de fumar. Ela engordou 15 quilos. Ela até emagreceu, fez dieta, emagreceu, mas aí ela ficou doente. Ela não voltou tudo de novo e agora ela não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, sabe? Porque não adiantou. Ela não voltou a fumar, né? Mas não sabe por onde começar. Tem muito a ver, porque o cigarro também era algo emocional, né? Tem... A gente fala que o cigarro e a comida são coisas orais, né? A psicanálise pega mais nesse sentido, assim, que tem a ver com a fase oral da infância. É complicado fazer essas duas coisas, né? Parar de fumar e daí isso acaba se refletindo. É bem comum, né? A pessoa engordar depois, porque meio que transfere, né? Uma coisa para outra. Mas é terapia, na minha opinião, é terapia. Isso aí, E aí Fábio. depois que essa parte estiver melhor, aí então começar o tratamento nutricional, né? Ajeita tudo. Na minha opinião, sim, né? É assim que eu enxergo, é nisso que eu acredito, né? Tanto é que por isso que eu trabalho nessa linha. Eu não acredito em dietas, né? Fábio, não. A Fábio colocou, já pensei em voltar a fumar. Não, não volta a fumar. Não, É não, Fábio. pior. Não vale a pena. Procura uma ajuda, procura uma terapia, depois tu procura uma nutrição, procura a Adri ou outra profissional que possa te auxiliar, É, né? Mas o melhor é cuidar de ti, cuidar da tua saúde. Sim, o cigarro pode até inibir a fome, mas não vai te ajudar a longo prazo. Vai é, piorar. tá trocando um problema por outro, né? É, Ó, a exatamente. Lu, agora que eu vi ali. Eu já reconheci várias pessoas, na verdade, né? Mas eu não consegui falar antes. Uma coisa muito legal do Atenção Plena, assim, que para mim é o pulo do gato, assim, né? É algo que faz muita diferença quando a gente for comer, procurar prestar mais atenção naquele momento. Porque quando a gente está comendo com atenção, a gente vai perceber melhor os nossos pensamentos que a gente está tendo naquele momento enquanto está comendo, os nossos sentimentos, né, que estão vindo nos visitar naquele momento, e o próprio alimento, né? Uhum. Quando eu como com atenção, eu naturalmente como mais devagar, mastigo melhor. Ao mastigar melhor, eu circulo mais com o alimento na boca. Circulando mais com o alimento na boca, eu sinto melhor o sabor e isso me dá mais saciedade psicológica. Ao ter mais saciedade psicológica, eu vou ficar satisfeito com uma quantidade normal, adequada, enfim. E, e não vai haver impulso, descontrole, exagero. Sabe que uma coisa que eu li E aí, também ali no livro. desculpa te Ah, fala. interromper. E aí, não tendo descontrole, não tendo exagero, não vai ter culpa depois. Não tendo culpa, não vai fazer sentido eu querer me restringir, entendeu? E tem outro gatilho. Porque daí a culpa faz com que eu queira deixar de comer aquele alimento, me afastar daquele alimento e me impor uma nova restrição de não comer. Só que isso vai levar a um novo exagero, porque vai chegar um momento em que eu não vou mais aguentar e vou ligar o dane-se, né? Quer saber que se Uhum. foda, eu vou comer mesmo. E aí vai para um novo Bem isso. exagero. E aí o ciclo perpetua, sabe? Não, eu ia dizer que eu nunca me interessei em ler nada sobre mindfulness e sobre atenção plena, porque eu pensei assim, isso tem a ver com meditação, e meditação é ficar com a cabeça vazia, eu nunca vou ficar com a cabeça vazia. Primeira coisa que eu li não é ficar com a cabeça vazia, Não meditação existe é cabeça vazia. controlar seus pensamentos, é tu saber onde eles estão e tu começar... Faz todo sentido, agora eu tô Sim. apaixonada. Que daí diz, não tem como tu ficar com a cabeça vazia. E eu penso, claro, eu nunca vou ficar com a cabeça vazia, não tem como, né? Deixa eu te falar. Fala. Não, eu ia dizer, aí eu me apaixonei, aí agora eu tô devorando o livro e eu Sim. quero fazer tudo agora, eu quero fazer as 8 semanas lá para poder tentar.
ficar, né, plena, prestando atenção no meu dia a dia, no meu presente. Sim. Tu sabe que uma coisa muito legal também para entender como a meditação funciona e como não existe esse negócio de mente vazia, que isso é um mito, teve um estudo que pegou dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas tipo nós, para meditar, e um grupo de Uhum. monges, tá? E aí, os dois grupos, tanto as pessoas normais quanto os monges, tinham que apertar uma sineta toda vez que eles percebessem que a mente deles devaneou durante a meditação. O grupo normal tocou muito menos a sineta do que os monges. Que Percebe o que teoricamente isso estavam mais significa? plenos ali. Isso, pois é, para te ver como a mente deles também devaneava muito. Uhum. Só que eles se davam muito mais conta quando a mente devaneava. E aí então traziam a mente Que de eles tinham volta. mais controle. Exato. Então, não significa que a mente deles também não devaneia. É Devaneia só um que tem controle. monte. A questão é que eles estão mais conscientes disso. Já nós não. Por isso que quando a gente vê, a gente já fez, sabe? Já repetiu de novo aquele comportamento. E eu achei muito interessante porque isso, aqui a gente está falando de alimentação, mas isso vale para tudo na vida, Uhum, né? Para o foco no trabalho, no teu dia a dia, vale para tudo. uhum. Então, assim, é muito interessante. Tá tudo muito ligado, né? Sim. No teu dia a dia. E tem uma coisa importante de falar também, que sair do piloto automático é uma coisa que exige um certo esforço e isso é normal. Porque o cérebro, ele automatiza 40% das coisas que a gente faz, né? Para se tornar eficiente, para que sobre energia, para que a gente pense em coisas mais importantes, digamos assim. Uhum. Então, por isso que quando tu acorda de manhã, tu não fica pensando, por exemplo, qual sapato tu vai botar primeiro. Tu bota sempre um deles primeiro. Aí tu vai te maquiar, tu não fica pensando por qual olho tu vai começar, ou por qual, né, você vai começar pelo batom. Já vai automático. Não, tu faz sempre do mesmo jeito. Imagina se a gente tivesse que tomar essas decisões todos os dias, né, dessas pequenas coisas, ia ser extremamente oneroso para nós. A gente ia Uhum. ter cérebros gigantes, cabeças gigantes, entendeu? Um cérebro enorme. Então, ao longo dos bilhões de anos, o cérebro desenvolveu essa forma, né, esse mecanismo de automatizar tudo que a gente faz. E, infelizmente, o comer também é uma das coisas que ele automatiza. Por isso que quando a gente vê, a gente já comeu de novo, comeu demais e tal. Mas, enfim, ele criou esse mecanismo para se tornar eficiente e poupar energia, porque pensar cansa muito, gasta muita energia. Por isso que tu orienta a gente a fazer um diáriozinho para que a gente possa refletir sobre o que a gente está comendo e sair desse piloto automático? Também é uma coisa que ajuda muito, 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 Uhum. porque realmente faz com que a gente preste mais atenção no que está fazendo, né? E saia do piloto Uhum. automático. A questão é que comer com atenção, sair do piloto automático, pode exigir um certo esforço por isso. E muita gente, quando se pega fazendo esforço, acredita que ela não está conseguindo, que não está funcionando, porque ela está tendo que se esforçar. E, na verdade, isso é parte natural do processo, até que fique mais natural o novo comportamento, entende? Uhum. Tô conseguindo Uhum. me explicar? Sim, sim. Uhum. Dizem, inclusive, que leva em torno de um mês para que a gente possa tal comportamento, né? 21 dias para que tal coisa, tanto tu te repetir, se torne um hábito, né? Então, tu imagina se tu fez aquilo a vida toda, quanto tempo vai levar para te deixar de fazer daquela forma, né? E dependendo do tipo de comportamento, pode levar um pouco mais, né? Uhum, uhum. Porque, enfim, nem todos os comportamentos são tão simples de mudar também. A questão Sim, é eu que te... fazendo isso da formação dos hábitos e dos pilotos automáticos, a gente conseguiu, ao longo da evolução, né, ter cabeças menores, consequentemente, menos mortes de mamães e bebês nos partos, consequentemente, evolução da espécie. Então, tudo isso tem uma razão para ser assim, né? E por isso que
Mudar um comportamento exige esforço, porque exige que a gente tire o cérebro do funcionamento natural dele. Mas aí, à medida que a gente repete, esse novo comportamento fica mais natural, porque se cria uma nova conexão neurológica no cérebro para esse novo comportamento. E agora saindo um pouquinho só do comportamento, indo para a alimentação propriamente dito. Uhum. Hoje em dia a gente tem tanta coisa, vai no mercado, tem todas as coisas industrializadas possíveis, né? E impossíveis. Uhum. A gente já sabe, eu acho que a grande maioria que está aqui também, né? E que vai ver o vídeo depois, porque a gente imagino que quem tá nos vendo já leu, já procurou muito sobre isso. Que o melhor é desempacotar menos e comer coisas mais saudáveis, né? Uhum. Só que quando a gente acaba lendo essas coisas do mais saudável e tudo mais, vem muito a questão de assim, mas é melhor comer sem glúten, é melhor comer sem lactose, o ovo é o vilão, o não sei quem agora é o vilão. Mas ao mesmo tempo, tem outra vertente que diz assim, não, come o que a avó comia que tá tudo certo, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que assim, a gente sempre tem que analisar o contexto geral da alimentação. Vou te dar um exemplo, tá? Uma vez uma paciente me perguntou assim, Adriana, tem problema comer arroz branco? Aí eu perguntei para ela, por que, né? Tu tá me perguntando isso? Não, porque eu sei que o arroz branco, o arroz integral tem mais fibras, é mais nutritivo. Porém, eu já tentei várias vezes comer e eu realmente não gosto. Aí eu falei para ela, bom, vamos ver então como é que tá a tua alimentação em termos gerais, então, de fibras e tal. E aí a gente viu que ela comia super bem, verduras, frutas, comia um pão integral, comia uma aveia e tal, comia feijão, que tem bastante fibra. Por que implicar com o arroz branco dela, que ela Se ela não gosta? botava em outras coisas. E que ela já tentou várias vezes e não gostou. O problema é quando a pessoa experimenta uma vez, não gostou nessa uma vez e já disse que não gosta, né? Porque o paladar pode exigir uma adaptação, que a gente experimente mais vezes. Então, na minha opinião, depende do contexto geral da alimentação da pessoa. Não Sabe que existe isso é uma coisa... Isso é uma coisa que eu ia dizer que depois de adulto, como a gente é estranho, né? A gente cresceu dizendo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E isso foi uma coisa que tu me disse. Não, tu só pode dizer que tu não gosta porque tu provou 10 vezes de formas diferentes. E aqui em casa a gente faz isso. Né? A gente prova. Agora, esses tempos a gente começou a provar. A gente não tinha comido espinafre aqui em casa. Por incrível que pareça, a gente não comia o espinafre. Aí comemos espinafre de tudo quanto foi jeito. Pronto, agora a gente ama espinafre, todo mundo aqui em casa. Viu? Né? Mas assim, é incrível. Entrou espinafre, esse ano entrou abobrinha, que a gente também não comia. Então, assim, tem coisas que, né? Compensação, a couve chinesa não fez sucesso aqui em casa, né? Então tem coisas que não adianta. Tentaram, é o que importa. Tentamos. Mas aí não tentamos as 10. A gente tentou umas 6 formas diferentes, não tentamos as 10. De repente daqui a um tempo tu tenta de novo. Pelo menos tu vai ter certeza de que tu não gosta. O problema é quando a pessoa diz que não gosta sem ter certeza porque experimentou só uma vez. Só que quando a gente começou esse hábito, era muito engraçado, porque somos 2 adultos e uma criança, né? A criança, com seus 8 anos, a gente começou quando ela tinha uns 6, provava de tudo, né? E eu e o Roger, os adultos, a gente olhava, pensava, tá, e agora? Fazíamos careta. Tá, vamos comer. Não vamos, sabe? Aquela coisa. Como o adulto é difícil para provar comida nova, né? Eu não sei se é porque eu fui criada, a gente não tinha tanta mãe, eu confesso que a gente não comia tanta fruta e verdura em casa, a gente comia o básico, maçã, banana, né? E era alface e tomate, né? Então a gente não tinha o hábito de comer variado. Então, agora que a gente vai provando, a gente faz muita careta. A gente come, a gente tá aprendendo a comer várias coisas, mas a gente faz muita careta. Eu acho que não faz mal fazer careta, né? Mas eu tô falando isso porque eu acho assim, ó, o pessoal tem que provar, né? Porque a gente fica dizendo, não gosta, não come, mas tem que provar, tem que provar, tem que inserir. Porque pode estar perdendo de comer alimentos que poderia gostar, né? E Exatamente.
Porque tu acha assim, ah, não, eu sempre fui uma pessoa muito. Eu brinco que era garota fast food, eu só comia realmente pizza, pastel, McDonald's. E tu passa a comer uma alimentação diferente e não sofre tanto, não tá sendo tão sofrido para mim. Isso já faz questão de 2 anos que a gente vem mudando essa alimentação. Mas Continua olha só, comendo são 2 pizza, anos. continua comendo hambúrguer, mas a gente Sim. tá inserindo outros alimentos e tá sendo gostoso, né? Mas que tu disse, são 2 anos. E a gente ainda tem É. muito que mudar. Muito. Não, mas eu digo assim, tu não te impôs uma mudança radical do dia para noite. Se Não. tivesse sido assim, não teria sido, não teria Todas se as vezes que eu transformado. tentei do dia pra noite, era uma semana e não rolava. Pois é. A Karina disse que descobriu que é uma rúcula erradite. Ai, Karina, eu não, isso aí eu também não curti, não. É muito amarguinho. Tu já A comeu, Fábio. Giza? Rúcula e Eu radicchio? comi, mas não gostei muito da rúcula e da radite. Achei amarguinho. Se bem que me disseram que com bacon fica bem bom. Fica. Qualquer coisa com bacon fica bom, né? E a Fábio colocou que para ter uma alimentação saudável tem que ter tempo para cozinhar. Isso também, Fábio. A gente faz rapidinho, às vezes a gente deixa semi-pronto, mas com tempo para cozinhar fica bem mais gostoso. Fica, mas assim, daqui a pouco dá para cozinhar 1 ou 2 vezes na semana, quantidades maiores, né? Sim, por isso que eu disse, a gente faz no final de semana com tempo, mais gostoso, e a gente deixa porções congeladas e tudo mais, porque durante a semana eu trabalhando home office e eu não cozinho bem, como eu já disse, né? Quem cozinha bem é o marido. Ele deixa as porções para mim e para a filha. Eu vou lá, aqueço, dou uma incrementada em alguma coisa, mas ele deixa pronto durante a semana para nós, né? Uhum. Porque não dá tempo para cozinhar. E a gente sempre tem a comidinha mais saudável, né? Então dá para A fazer. Paty, que nem, por exemplo, aqui a Paty, ela estava pedindo para mim falar sobre a organização da alimentação, sobre a importância também da Sim, a organização da organização. alimentação. Bom, organização é meio caminho Acho que andado, trancou né? um Se a gente pouquinho aqui. é, para mim também. Eu vou mudar um pouquinho de lugar. Tá. Organização é Sim, meio fala um caminho andado. pouquinho. Hum, Eu li, eu ainda não cheguei nessa aula no curso, mas eu sei que tem, que tu fala sobre a organização do mercado, a organização da semana, do cardápio, o quanto é importante ser organizado para que a gente possa também manter essa questão da alimentação saudável e ter um comportamento ideal com a alimentação. Realmente, obrigado, Paty. É Paty, né? Paty. Quando a gente tem na maior parte do tempo o que a gente precisa, na hora que a gente fica muito menos à mercê da imprevisibilidade, né? Da ocasionalidade, de acabar comendo o que tem, do jeito que dá. Então, o que normalmente funciona bem é organizar as compras uma vez por semana, né? Olhar os armários, a geladeira, o que tem, o que não tem, pensar no que tem sentido vontade de comer na semana que vai vir, por exemplo. Porque a monotonia alimentar, aquela repetição é algo que desmotiva bastante, faz com que a gente comece a pular também muito a cerca, digamos assim, né? Aumenta os desejos de comer outras coisas. Com certeza. Então, elaborar uma boa lista de supermercado para fazer uma compra boa e planejar as quantidades que precisa aproximadamente até o próximo dia que vai no super, seria costuma ser o que funciona para a maior parte das pessoas, né? Tem pessoas que gostam de ir no super com mais frequência, enfim, aí tem que ver como é que fica melhor para cada um. Aí, a questão de cozinhar também. Eu também sou uma pessoa que eu não gosto de ficar cozinhando todos os dias. Eu sou nutricionista, mas eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu também trabalho o dia inteiro, chego em casa de noite cansada. Então, o que eu faço? Eu cozinho 2 vezes por semana, quantidades maiores. Ah, o perfeito seria ter comida fresca todos os dias? Seria. Mas a gente não vive uma vida perfeita. Quem Então, não gosta, mas infelizmente não dá. vida perfeita é só a fotinho de Instagram, né? Isso aí. A gente faz o melhor que dá. Antes ter a comida pronta na geladeira do que não ter nada. Senão vai atacar um pacote de biscoito. Enfim. Mas isso tudo é muito pessoal também, né? Isso é uma
É uma E da visão, realidade de cada família, de cada pessoa. né? Como cada um se organiza melhor também. Mas uma coisa que pode ficar de reflexão é se perguntar: eu tenho, na maior parte do tempo que eu preciso, na hora que eu preciso, em termos de executar uma alimentação legal, na maior parte do tempo, é que a tua organização é boa. Se não, pode ficar que precise melhorar essa habilidade. Então, Sim. acontece muito de chegar em casa e pô, nada legal para comer, acaba comendo uma refeição incompleta, fica com fome de novo, pede O pé de técnica. uma entrega. É. Pessoal, tá quase encerrando nosso horário. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Passou voando. Teria muito mais coisa que eu queria perguntar, que eu queria falar. Mas, quem tem alguma pergunta... Ai, não tô te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Ah, agora tô. Ah, tá. Inclusive, a gente pipocou bastante de assunto, bem papo de mulher, né? Parece que a gente não Uhum. consegue Vai, nem volta, ouvir. vai, volta, vai. Uhum. Por isso que eu digo, é uma conversa de mãe, sabe? Que tu quer contar tudo, tu quer conversar tudo e quando vê, passou. Falar trilhões de coisas em um tempo recorde. Exatamente. Pessoal, vocês têm perguntinhas ainda para a Adri? Aproveitem. Nós temos mais 5 minutinhos. Estou à Ainda a gente faz disposição. milagre. A gente faz milagre em 5 minutos, pode deixar. É, tá. Eu até não consegui acompanhar muito bem os comentários aqui. Eu vi que tu comentava mais, né? Sim. Mas para mim não aparecia muito bem, eu não conseguia acompanhar direito. Não, mas era o pessoal assim mais te dando oi, né? As tuas pacientes queridas te dando oi, Sim, né? queridas. Te dando oi, te prestigiando, agradecendo tua participação. A Fábio aqui está perguntando se há restrição de algum alimento, né? Se tu diz restrição de algum alimento. Não, nenhum. Só É se só tem algum comer com, problema de saúde. De comer com tudo. responsabilidade, Sim. né? A Pode comer de questão tudo. é refletir antes, né? Por que eu tô querendo comer isso agora? Enfim, porque não existe alimento bom ou mal, e sim o bom ou o mau uso do alimento. Essa que é Viu a por que que eu questão. amo ela, Fábio? Porque ela deixa a gente comer, só que tu tem que comer com responsabilidade. Tem que Eu não pensar sei se isso é bem. mais difícil do que. É Mas, muito enfim. mais difícil tu comer com responsabilidade, porque daí Claro. fica contigo. A Maria tá perguntando até que horas ela pode jantar. É o ideal para jantar. Eu gosto de sugerir até 9 horas da noite, né? No máximo, assim, acho que é um horário bem legal. Ó, E tô que dizendo aí que o normalmente chapéu serviu de novo, gente. Eu jantei às 11 ontem, preciso é, comer mais cedo. mas foi uma eventualidade. Foi uma eventualidade. De É. eventualidades. Não tem sido frequente essa eventualidade, mas a gente procura ser mais cedo. Sim, ok, ótimo. Eu É, também eu estou acho. amando. O que, Fábio? Ela tá amando que tu deixou ela comer de tudo. Ah, Mas é com consciência, pensando que tu tá comendo, não pode comer em excesso, é só até tu se sentir satisfeita, Fábio. tipo, existe toda uma filosofia por trás disso, né? Eu não vi quem, mas botou. É por isso que eu amo essa Nutri. Pode tudo, só precisa estar consciente. Depois que eu conheci a Adri, minha vida é outra. Até comecei a gostar de cozinhar. Querida, quem é? Não vi o nome. Valéria. Ah, A Valéria. Fábio perguntou: jejum intermitente é válido? Eu acho que isso depende muito da pessoa. São poucas pessoas que se adaptam bem, né? Eu não sou contra. Eu sou contra para quem tem um comer emocional, né? Para quem tem uma relação mais conturbada com a comida, isso não costuma funcionar, né? Porque é Uhum. uma restrição que vai levar provavelmente a um momento de exagero ou de compulsão depois. Isso vai se refletir de alguma forma, né? É, eu tentei e levou a compulsão. Não, para Pois mim é, não deu certo, tem porque que avaliar depois bem. tu te atira demais na comida, né? O É, ideal, no meu caso, o ideal é comer porções, né? Ai, aham. tá aqui, ó, 25 segundos. Adri, Oi, brigadão pela participação. de nada, Muito, foi um muito prazer. obrigada. Obrigadão por esse bate-papo.
Pessoal, se vocês tiverem ainda dúvidas, quiserem conversar, deixem nos comentários. A Adri comenta. Vou deixar salvo nesse nosso bate-papo, tá? Sim. Beijos. Beijo. Beijo para todo mundo.